Fala pessoal, e aí? Tudo na paz, tudo tranquilo, 100%. Vamos que vamos aqui fazer aqui um esquenta, né? Para a Guarda Municipal de Fazenda. Vamos que vamos, queridos. Muito prazer, eu sou o professor Leonardo Martins, professor de língua portuguesa. Se você vai fazer essa prova para a Guarda Municipal de Fazenda, entenda que você vai encarar a banca Unifil. Né? Separei aqui uma prova da Unifil para nós resolvermos juntos, né? E primeira coisa, né? É uma banca extremamente gramatical, tá? Você vai encontrar aí de cada 10 questões de língua portuguesa, 2 ou 3 de interpretação, 7 ou 8 de gramática. Então é uma banca bem gramatical, mas uma gramática bem rasa, uma gramática sem complicações, uma gramática simples. Se você tá no nosso treinamento lá, né, o nosso curso lá completo, cara, você vai certamente com um pouquinho de esforço gabaritar a sua prova, sem dúvida, beleza? Sem dúvida que você vai gabaritar a sua prova, tudo bem? Pessoal, só vou dar uma pausinha aqui que eu esqueci de só pegar um negócio ali. Eu já volto. Vou ter que sair daqui a pouco, né, cara? Eu tinha esquecido de colocar meu celular para carregar, só vou ficar a pé, que eu preciso do GPS. Queridos, então você, como eu estava dizendo, você vai encarar uma banca bem gramatical, tá? Mas se você, cara, se esforçar um pouquinho, né? E claro, né, se você tiver lá o nosso treinamento completo, com todo o edital lá, cara, você vai certamente gabaritar a sua prova, beleza? Como eu disse, pessoal, olha só como que veio essa prova aqui. Peguei uma prova aqui, tá, pessoal, nível médio, tá? E ela veio com um texto, que o texto é até bem grandinho, tá, pessoal? Mas nesse texto você teve a questão número 1 aqui, né? Que fala sobre esse texto, tá legal? Questão número 2 também, né? E também fala na questão número 3 sobre o texto, beleza? Depois você já tem aqui questões da parte gramatical. Como o nosso tempo aqui é curtinho, vamos fazer as questões gramaticais. Se sobrar tempo, a gente vai e faz aquelas 3 questões do texto, tudo bem? Vou ficar pequenininho aqui para que a gente já comece a nossa aulinha de hoje, beleza? E aí vamos lá, vamos fazer a primeira questão, que na verdade foi a 4ª questão desta prova, tá, pessoal? Prova de nível médio da Unifil, para você ver como que isso cai na sua prova e como que é uma prova simples. Porque ele diz aqui primeiro, a tatuadora Daniela Lee postou um texto no Twitter relatando uma ocasião. E ele diz para você assinalar a classificação, a alternativa que classifica corretamente os termos em destaque, respectivamente. Primeira coisa, pessoal, tatuadora é uma característica da Daniela. A Daniela, ela é tatuadora, ela não é uma pessoa qualquer, é uma tatuadora, beleza? Então aqui, tá, pessoal, tatuadora, sendo a característica de uma pessoa, você já sabe que você vai classificar como característica como adjetivo. O adjetivo, pessoal, é o que caracteriza uma palavra. Essa característica pode ser uma característica boa, pode ser uma característica ruim, pode ser uma característica que não é nem boa nem ruim, como tatuadora. Ser tatuadora não é algo nem bom nem ruim, é bom para quem gosta, né? Então, você vai ter ali, né, pessoal, tatuadora sendo um adjetivo. Tatuadora não é um pronome, tatuador não é um advérbio, tatuador não é um substantivo, tudo bem? Porque substantivo é o que nomeia as coisas, é o que nomeia os seres. E quando você escreve, aquilo que você escreveu tem um nome de texto. Queridos, texto é um substantivo, né? É o que nomeou aquele aglomerado de palavras que você coloca, né? Texto, dar nome, tudo que existe, tá, pessoal, é um substantivo. Logo, texto é um substantivo. Então, nada a ver com advérbio. Nada. Ó, gente, olha só que questão fácil. Só de você saber que texto é um substantivo, você já eliminaria todas as opções. Olha só. E aí, uma, pessoal, você tem aqui, ó, o, a, os, as, um. Uma, uns, umas.
Aí você vai ter aqui o artigo, os artigos definidos. E aqui, né, pessoal, os artigos indefinidos. E aí parece muito, né, com o numeral, o uma ali, né, pessoal? Mas não, tá, pessoal? O uma é um artigo indefinido. O uma, o só vai ser numeral quando eu realmente estiver fazendo referência a bem explicitamente a numerais. Como, por exemplo, eu comprei uma blusa e 2 shorts, tá? Aí sim você teria um numeral. Agora, se eu falar que eu comprei uma blusa, eu estou dizendo para você que eu comprei uma blusa qualquer. Nesse sentido de uma blusa qualquer, relatando uma ocasião qualquer, nós temos um artigo indefinido. Logo, né, indiscutivelmente, o gabarito é a letra E, tudo bem? Uma questão fácil, uma questão tranquila, uma questão que você que quer lá assumir esse cargo, né, você não pode errar de jeito nenhum, tá, pessoal? Questão número 5. Olha só a questão número 5. Que questão simples. Até mesmo as questões de verbo da Unifil são questões bem simples. Questões sem um grau de complexidade alto. A gente sabe que verbo é uma das matérias mais temidas pelos concurseiros, né? Mas olha só que questão simples, pessoal. Assinale a alternativa que apresenta um verbo que está no presente do indicativo. Pessoal, o presente é algo que está acontecendo no momento ou é algo que você faz com certa habitualidade, algo habitual. Porque exemplo não faltaram. Pessoal, para você colocar o verbo faltar no presente, fica eu falto, tu faltas, ele falta. Nós faltamos, vós faltais e eles faltam. Faltaram não é presente. Faltaram é passado. É um passado que a gente chama de pretérito perfeito. Nada a ver com presente, né? Declarou. Declarou não pode ser presente, pessoal. Declarou é passado. Eu declarei, tu declaraste, ela declarou. A Sharks declarou. Se fosse presente, seria eu declaro, tu declaras, ele ou ela declara. Mais uma vez aqui, nós temos um pretérito perfeito. E também tem abriu, que também é um pretérito perfeito, porque o verbo abrir no presente fica eu abro, tu abres, ele abre, ela abre. E não abriu, abriu é passado. Algo que aconteceu no passado é o pretérito perfeito, pessoal. Não demole, pelo amor... Gente, pelo amor de Deus, não vai errar um negócio desse, tá? Não dá, não pode, tá bom? E aí você vai ter aqui a tatuadora Daniela ali, postou um texto no Twitter relatando uma ocasião. Postou mais uma vez, pessoal, é passado. Pretérito perfeito, não é presente. Pô, diferenciar presente de passado, pô, se você fizer lá nosso treinamento e não acertar, é porque você, né, comprou o curso e achou que já tinha passado, não assistiu às aulas, né? Não adianta você só adquirir o curso, tem que engolir todas aquelas aulas lá, porque a prova é fácil, eu não vou ter que estudar. Aí é que você tem que estudar mais ainda, porque a prova fácil, tá, pessoal? Fica até grandinho aqui, cuidado. A gente fala, a prova é fácil, tomara que a prova venha fácil. Concurseiro malandro tem que torcer para a prova vir difícil mesmo, entendeu? Por quê? Porque a prova fácil faz com que a média venha lá no alto. Então ela praticamente te obriga a gabaritar, né, a prova. Então, cara, não dá mole, pelo amor de Deus, tá bom? Estude bastante para que você gabarite a prova que você vai precisar, tá? E aí, né, onda de denúncias de comportamentos abusivos choca, né, esporte eletrônico brasileiro. Queridos, gabarito, letra D de dado, né? Choca, eu choco, tu chocas, ele choca. É o presente, né? Algo que está acontecendo no momento. Algo que acontece com habitualidade. Isso é o presente do indicativo. Beleza? Se ele pedisse o presente do subjuntivo, ainda seria um pouco mais difícil. Mas presente do indicativo, pessoal, não vai. Mais uma vez, ó, se desculpou, né? Desculpou também o pretérito perfeito. Então, todos aqui estão do passado, né? Faltaram, declarou, postou, desculpou. É tudo passado, né, pessoal? Letra D, gabarito, uma questão extremamente tranquila, né? Olha a questão 6. Que questão tranquila.
né? A tatuadora Daniela Lee postou um texto no Twitter relatando uma ocasião. Assinale a alternativa correta. E ele pergunta sobre o sujeito dessa frase. Se é sujeito simples, se é um sujeito composto, indeterminado, oculto ou inexistente. E aí, cara, você já vai saber de cara qual é o gabarito dessa questão. Porque você vai procurar o verbo. E como é que você acha o sujeito? Você procura o verbo e pergunta para este verbo quem foi que fez tal ação, né? Quem ou o que, né? Quem que postou um texto no Twitter? A tatuadora Daniela Lee. Ah, professor, mas tem aqui um núcleo só, tatuadora. A tatuadora postou um texto no Twitter. Pessoal, se você tem apenas um núcleo do sujeito, significa que você tem um sujeito simples. Ah, Léo, mas Dani, não são dois núcleos, tatuadora e Daniela Lee? Não são dois núcleos, não, a tatuadora e a Daniela? Primeiro que não, porque, obviamente, é uma pessoa só. Não são duas pessoas. Se eu falasse a tatuadora, né, e a Daniela, aí você teria, né, duas pessoas. Uma pessoa seria a tatuadora e outra pessoa era a tal da Daniela. Daniela Lee, né? Mas, pessoal, ali você tem apenas um núcleo. Porque Daniela Lee, não sei se você já estudou isso em algum momento na sua vida, Daniela Lee é um nome próprio que especifica quem é essa tatuadora. Não é uma tatuadora qualquer, é a Daniela Lee. Esse Daniela Lee não é núcleo do sujeito porque ele vai se classificar, pessoal, como aposto especificativo. O aposto especificativo, pessoal, é normalmente 99% das vezes um nome próprio que especifica um substantivo anteriormente mencionado. Por exemplo, o curso implacável é o melhor do Brasil para GM. O curso implacável é o melhor do Brasil para a GM. Queridos, primeira coisa, tá, pessoal? Quem que é o melhor do Brasil? O curso implacável. Tudo isso é o sujeito. Núcleo do sujeito é curso. Sujeito simples. Agora, implacável. Você já sabe que implacável, nome próprio, porque é o nome do curso, eu estou especificando, não é um curso qualquer, é o curso implacável. Isso aqui, pessoal, se eu pedisse a classificação só de implacável, isso seria um aposto especificativo. É um aposto que você vê bem menos, porque você está acostumado a ver aquele aposto, né? Sempre entre vírgulas, beleza? E, né, a implacável, né? O implacável aí é realmente um curso muito bom, né? Inclusive, tô com a canequinha deles aqui, olha só. Top, né? Aqui, ó. Implacável. Canequinha boa, esqueci até de botar água aqui, né? Mas é como é um bloquinho pequeno, dá pra gente aguentar. Não, vou pausar de novo o vídeo e pegar água, não. Ó, questão 7. Analise essa frase, né? Felipe Pancis foi exposto com prints mostrando-o flertando com uma menina de 15 anos. E assinale a alternativa incorreta. Com certeza, ele tá falando de videogame, né, de jogos aqui da internet, né? Com certeza Felipe Pancis ali tá entre aspas porque é um apelido do cara, né? O pessoal nos jogos da internet tem o que a gente chama de nickname, né? Um apelido do cara, por isso que colocou ali. Mas, pessoal, vamos lá analisar isso aqui. Quem é que foi exposto com prints, né, mostrando essa pessoa flertando com uma menina de 15 anos, né? E aí, pessoal, Felipe Pancis. Felipe Pancis é o sujeito aqui, tá? Ele que é a incorreta. E ele fala que o sujeito é simples, né, pessoal? Bom, com certeza o sujeito é simples, né? Você tem um núcleo só.
Cuidado! Se fosse Felipe e Panses foram expostos, aí você teria 2 núcleos. E aí você teria uma outra resposta, né? 2 núcleos, outra resposta. Mas ali não, é uma pessoa só, tanto que o verbo está no singular, né? Então o sujeito é simples sim, então está correta a letra A. No entanto, ele quer a incorreta, né? Há um verbo no gerúndio, o verbo no gerúndio é aquele que termina em NDO. Comprando, fazendo, comendo, mostrando. Tem verbo no gerúndio, sim. E ele diz que há um pronome pessoal do caso reto. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Esses são os pronomes pessoais do caso reto e não existe nenhum. O que existe aqui é um pronome pessoal do caso oblíquo. Me, mim, comigo. Te, ti, contigo. O, a, lhe, se, si, consigo. Nos, conosco. Vos, convosco. Os, as, lhes, se, si, consigo. Queridos, não tem pronome pessoal do caso reto, tem pronome pessoal do caso oblíquo. Ele diz que é um verbo no particípio, sim, é exposto. O verbo no particípio, normalmente, ele termina em ado ou ido. Falado, vendido, partido, estudado, revisado, acertado, gabaritado, passado. Mas há verbos que são muito irregulares. Pega o verbo pôr. Você não vai colocar postado. Postado é o verbo postar, né? O verbo pôr é posto. Expor, exposto. O verbo dizer é dito. O verbo fazer é feito. Você não vai falar fazido, você não vai falar dizido, né? Esse é um particípio que é um particípio irregular. Tudo bem? Então, queridos, totalmente, né, errado aqui, né? Tem sim um particípio, tranquilo. E há o numeral 15, né? Aqui, beleza? Cuidado que aquele uma ali de uma menina, tá, pessoal? O uma ali é um artigo indefinido, né? Queridos, gabarito, letra C, com certeza não tem pronome pessoal do caso reto, tem um pronome pessoal do caso oblíquo, que é o ozinho aqui. É realmente um pronome pessoal, né? Oblíquo. Átono. Beleza? É só você ver aqui, ó. Pronome pessoal do caso reto de preto. Quer dizer, de vermelho aqui. De preto, vou colocar o pronome me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, lhe, se, si, consigo, nos, conosco, vos, convosco, e os, as, lhes, se, si, consigo. Então, de vermelho, pronome pessoal do caso reto, preto, pronome pessoal do caso oblíquo. Então, pessoal, gabarito, né, com certeza ali, letra C. Ó, o pro player confirmou as acusações e ele quer a alternativa correta. E aí ele pergunta, vamos lá, o objeto é direto, ele quer a correta, né? Ele quer a certa, tá, pessoal? Aqui na número 8, né? Então cuidado que às vezes ele pede errado, às vezes ele pede a certa, ele quer a certa. Ele fala que o objeto é direto. Pessoal, o que é um objeto direto? Primeira coisa, né? O que é um verbo transitivo direto? O verbo transitivo direto é aquele que pede complemento sem preposição. Esse complemento sem preposição é que a gente chama de objeto direto. E, queridos, quem é que confirmou? O pro player é o sujeito simples aqui, você já sabe.
E aí ele diz aqui na letra C, por exemplo, que o sujeito é indeterminado. Isso é uma mentira. O verbo está no pretérito imperfeito. Não. O pretérito imperfeito, pessoal, ele vai aparecer sempre o vá, o ia, o era ou o nhá. Vá, ia, era, nhá. Falava, comprava, confirmava, gabaritava. Fazia, corria, agia. O verbo ser era. E, né, tinha, punha. Isso são verbos que estão no pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito, pessoal, é um passado interrompido. Confirmou é o pretérito perfeito, um passado 100% concluído. E ele diz que é um predicativo do sujeito e não tem nada, porque confirmar é um verbo transitivo direto, pois quem confirma, confirma alguma coisa. Se é verbo transitivo direto, o que completa o sentido desse verbo, pois as acusações funcionam como um complemento do verbo. Por quê? Se eu falar para você que o pro player confirmou, você não vai entender nada. Por quê? Porque o verbo precisa de um complemento. Esse complemento é chamado de objeto. Sem preposição é objeto direto. Logo, nós temos o gabarito letra A. Entendeu? Tranquilo? Fácil, sem mistério, né? Objeto direto. Então, o objeto é direto, sim, não é indireto, tá? Gabarito, letra A, com certeza. Olha só que questão legal, né, cara? Que questão bacana, né? Nove. Vamos entender a 9. Parece uma questãozinha um pouquinho maior, né? Mas vamos ver se a questão 9 vai realmente, né, trazer complicações para a gente, né? Vamos lá. Assinale a alternativa que explica corretamente o uso das vírgulas nesse contexto. Ah, vírgula, né? Estão aqui as vírgulas, né? E aí, vamos lá. O ex-atleta da Sharks Sport aparece em prints com uma garota de 15 anos, 7 anos mais nova que ele, sugerindo relações sexuais entre os dois, inclusive admitindo quão problemático isso seria. E aí, pessoal, é o seguinte, vamos lá, vamos entender aqui o seguinte. Primeira coisa, né, pessoal, dá pra gente matar tranquilamente essa questão, tá? Porque é o seguinte, né, o ex-atleta da Sharks Sport aparece em prints com uma garota de 15 anos. Agora, pessoal, eu vou explicar quem é essa garota de 15 anos. Ela é 7 anos mais nova que ele. Queridos, isso aqui é um aposto explicativo. Totalmente diferente daquele aposto que a gente viu aqui, né, agora há pouco, que é o aposto especificativo. Não, esse é o aposto explicativo. Olha só a letra A. Foram utilizados para indicar uma breve pausa entre sujeito e verbo. Essa vírgula nem existe, porque você não pode separar o sujeito do verbo com vírgula. Foram utilizados para sequenciar itens. Não tem sequência de nada ali. Eu estou explicando o que são os 15 anos. 15 anos são 7 anos a menos que ele tem. Estou explicando quem é essa garota de 15 anos. 7 anos mais nova que ele. Foram utilizados para indicar um advérbio de modo. Não é advérbio, pessoal. Nem de tempo, nem de modo, nada disso, tá? Eu estou explicando quem é essa garota de 15 anos. É uma garota que é 7 anos mais nova que ele. É um termo explicativo. Gabarito, letra E, com certeza. Questão tranquila, né? Questão que não vai te trazer muitas dúvidas. Vamos lá que dá tempo de a gente fazer mais umazinha aqui. Assinale a alternativa em que apresenta uma oração simples. Queridos, essa questão aqui, ela trouxe um pequeno equívoco, né? Ele não queria falar oração simples, ele queria dizer aqui período simples.
E pessoal, o que é um período simples? Período simples é aquele que tem apenas uma oração. E aí você me pergunta, Léo, o que é uma oração? Pessoal, uma oração nada mais é que uma frase verbal. Ou seja, se você tem um período, uma frase ali, em que você tem um verbo, significa que ali você tem uma oração. Se você tem 2 verbos, significa dizer que você tem 2 orações. Beleza? Se você tem 3 verbos, tem 3 orações. 4 verbos, 4 orações. Vamos embora. A Sharks declarou que abriu o processo interno para apurar os relatos envolvendo o jogador de CSGO. Olha só. Declarou e abriu. E ainda tem apurar. Você tem 3 verbos, declarar, abrir e apurar. Se você tem 3 verbos, e ainda tem envolvendo, né? Que é mais um verbo no gerúndio aqui. Cara, você tem verbo pra caramba, então você não tem um período simples. Elimina. A paulistana também afirmou que outras mulheres comentaram ocasiões parecidas. Ó, 2 verbos, afirmar e comentar. Tá eliminada essa frase. O pro player confirmou as acusações e pediu desculpas. Ó, tudo errado, tá, pessoal? Tem 2 verbos ali, 2 verbos. Onda de denúncias de comportamentos abusivos choca esporte eletrônico. Letra D. Só tem um verbo, significa que só tem uma oração. Ele quis dizer isso, é período simples. Oração simples foi um pequeno equívoco, tá? Período simples, tá? A Riot Games afirmou que o caster não fará parte. Pessoal, afirmou fará, né? Ali você tem, né, pessoal, um verbo, 2 verbos, né? Afirmar e fazer, né? Então você tem letra E como gabarito, não, letra D como gabarito. Beleza? Tranquilo? Então, queridos, olha aí, realmente, né, se a gente fosse fazer aquelas questões de interpretação, né, em outra ocasião a gente pode até comentá-las, beleza? Mas não daria tempo de a gente fazer, né, a nossa revisãozinha aqui. Tá, pessoal? Isso aqui é claro, né, Léo? Aprendi alguma coisa aqui nessa live? Cara, não é para você aprender. Você aprende lá no nosso treinamento, com todas as matérias. Aqui é mais para você ver como que isso cai na sua prova, tá? Como que o português, qual é o nível da língua portuguesa, para que você perca o medo de língua portuguesa e, né, comece a estudar firme a fim de você gabaritar a sua prova, tá? Espero que tudo tenha ficado muito claro para você. Tamo junto, um forte abraço e até a próxima.